As duas primeiras experiências de trabalho que a Débora teve deixaram marcas que ela lembra até hoje. Sem receber o apoio necessário para cuidar da saúde mental, ela acabou desenvolvendo problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. O problema maior é a negligência, né? É você não ter acolhimento e, tipo assim, você ir... Olha, patrão, gerente, estou passando por isso, dá para eu me consultar em horário tal? Ele, não, que não tem isso não, você vai trabalhar no seu horário normal, depois você cuida da sua saúde, procura outro tempo. Então, o acúmulo de problemas, principalmente o psicológico, ele é muito grave, porque você chega a ponto de não ter tempo de se cuidar, então você vai se medicar de uma forma errada. Então, a negligência, ela foi o fato que nesses dois empregos eu cometi, não deveria, né? Deveria abrir mão, mas eu precisava trabalhar. Então, às vezes, a pessoa deixa de se cuidar por excesso de trabalho, por ouvir que isso não é nada, toma umas gotas ali, dá tudo certo. Olha, fulano tomou um Red Bull e conseguiu trabalhar aqui 14 horas. Então, é esse tipo de coisa que acontece real e que eu escutava, eu era muito nova, segui muito, adoeci tanto emocionalmente como fisicamente. Janeiro é considerado o mês que serve de alerta para os cuidados com a saúde mental. E esse problema no ambiente de trabalho tem ganhado destaque. Sem ser atualizada há 24 anos, o Ministério da Saúde reconheceu alguns transtornos mentais considerados doenças ocupacionais, como casos de depressão, ansiedade, suicídio e uma síndrome conhecida como burnout. A gente tinha até uma discussão, né, do mal do século ser a depressão. Hoje eu acredito que seja a ansiedade, né? E hoje a gente já tem o burnout em foco. E o burnout, ele se caracteriza por exaustão, né? Se você está cansado, você descansa. Você está exausto, você vai requerer mudanças nesse modo de vida. Você vai requerer mudanças no seu meio, né? Então, quando a gente fala do trabalho, hoje como psicóloga clínica, eu recebo muita demanda de burnout. E não só na psicologia, no fazer clínico, mas colegas, familiares, alguém que está nesse processo ou que saiu ou que está tratando, né? Então, essa questão de super performance e do trabalho ocupar uma parcela tão importante nas nossas vidas traz um adoecimento. E o Janeiro Branco, ele traz uma discussão sobre isso também, né? Que a gente estava falando de janeiro ser um mês que geralmente se está de recesso, ou que se tira alguns dias, que se espera descansar. Muitas vezes esse funcionário acaba precisando se afastar de suas atividades no trabalho. Diante disso, ele é amparado por seus direitos para que ele permaneça o tempo necessário para a sua recuperação. Nós vemos hoje muito na prática pessoas que estão incapacitadas ou de forma temporária ou de forma permanente por alguma doença relacionada à saúde mental. É uma depressão, uma ansiedade, às vezes até mesmo uma esquizofrenia. Então são doenças que dão direito a um benefício junto ao INSS, mas lembrando que não é o fato de existir a doença, e sim o tanto que ela lhe incapacita. Quem paga o INSS, ou porque é CLT, ou porque contribui diretamente por guia, que tem a qualidade de segurado, essa pessoa ela tem direito a dois benefícios. Ou o auxílio por incapacidade temporária, que é quando a pessoa está incapaz por um tempo determinado devido àquela doença, ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é quando aquela doença está incapacitando ela totalmente e de forma permanente para qualquer tipo de serviço. Para aquelas pessoas que não contribuem, também existe a possibilidade de um benefício assistencial, que é o que nós conhecemos muito como BPC-LOAS. Só que nesse caso você tem que comprovar que essa doença mental ela está te trazendo impedimentos que vão durar por pelo menos 2 anos. Uma pesquisa com mais de 1.500 trabalhadores do setor privado no Brasil mostrou que muitos deles tiveram que se afastar do trabalho em função de doenças que afetaram suas mentes. No topo dessa lista está a ansiedade com 51% dos casos. Depois vem a depressão com 17%. O estresse ocupa o 3º lugar, seguido da síndrome de burnout. Esses números assustam, mas também existem bons exemplos de empresas que se preocupam com os seus colaboradores. Essa, por exemplo, busca sempre promover momentos de reflexão e possui em seu quadro de funcionários pessoas capacitadas que podem identificar neles possíveis comportamentos que indiquem o adoecimento mental.
Basicamente, o que a gente tenta fazer é ter acesso ao funcionário, que o funcionário tenha um acesso direto ao RH ou à liderança para poder se expressar, para poder se identificar. Eu acho que o grande diferencial é quando a gente tem um gestor que consegue identificar com mais rapidez o sinal de adoecimento. Não deixa passar. Então, quando o gestor, que é o nosso diferencial, quando o gestor começa a identificar esse funcionário que está começando com uma dinâmica de adoecimento, seja ansiedade, seja problema em casa, coisas que acontecem no nosso dia a dia, ninguém está impedido de passar por isso, ele já liga um sinal de alerta para a gente. E aí a gente consegue entrar junto desse funcionário, estar mais perto desse funcionário para poder fazer ações mais pontuais. Em todo o ambiente de trabalho, é possível observar mensagens motivacionais nas paredes e até mesmo em simples pedaços de papéis com frases que inspiram. Desde quando eu entrei como atendente de farmácia, a empresa sempre teve esse cuidado, né, de estar acompanhando o atendente, de estar conversando. E aí hoje, atualmente, como supervisora de telemarketing, eu também tenho esse apoio e tenho a percepção de estar observando os meus colaboradores, saber como estão, dentro do ambiente de trabalho e também de forma pessoal, né? A gente tem uma comunicação, né, direta com os colaboradores, quanto com a liderança, né, para estar identificando possíveis casos de depressão, ansiedade, né, para a gente estar encaminhando ao serviço médico ou a nossa diretora, que é psicóloga, para ter uma primeira conversa. E a gente constantemente faz palestras, né, de conscientização, tanto em relação à saúde mental, alimentação saudável. Temos um projeto também de atividade física, que é o Botica Fitness, onde a gente incentiva, né, a atividade física por parte dos colaboradores. Tem um acompanhamento por um profissional e a gente entende que esse todo é que vai trazer essa saúde mental. Sempre há tempo para cuidar da saúde e, quando necessário, procure ajuda. Dessa forma, você se sentirá leve e bem consigo mesmo e com a esperança de nunca mais ter que passar por isso. O cuidado em saúde, ele não é único. Eu não posso dizer busque um psicólogo ou busque um psiquiatra, né? É bom que se procure os dois. É bom que se procure também aliar com a atividade física. É bom que se procure também melhorar as questões de alimentação, porque todo o nosso organismo está ligado na nossa saúde mental, né? Então, os primeiros passos são buscar essa ajuda com um psiquiatra, com um psicólogo, para que você possa reorganizar essa vida. Não negligenciar a sua saúde, né? Procurar ler e se informar. Será que o que eu estou sentindo é ansiedade? Será que eu estou, né, depressivo? Porque você se conhecendo, você consegue procurar ajuda, seja com o seu chefe, o pessoal do RH. Tem empresas aí que têm já psicólogos, né, disponíveis, são poucos, mas tem. Então, é procurar ajuda, primeiro profissional, depois você chega no seu chefe, olha, eu tenho um problema tal. E é isso.